Olá, olá, boa tarde a todos que estão aqui para nos acompanhar, talvez, e os que vão poder ver depois essa conversa. Nós marcamos esse encontro para poder conversar um pouquinho e pensar a religião no contexto do nosso país. É importante, nós podemos conversar sempre, né, sobre isso. E eu sempre compartilhei com alguns irmãos na fé que as nossas conversas particulares fossem ao público sempre. E importante falarmos e os irmãos ouvirem sobre aquilo que algumas pessoas pensam. E antes mesmo de continuar, claro, você conhece o pastor Israel e ele vai dar umas palavras introdutórias antes de eu continuar e podemos introduzir sobre a estrutura da nossa conversa aqui. Seria muito importante você se orientar, né? Para você se orientar do que nós vamos conversar aqui. O pastor Israel pode saudar aí os irmãos. Olá, queridos, boa noite. Estão em Angola, boa tarde, que estiverem ocupando pelo Brasil. Nós estamos aqui para tornar uma espécie de uma conversa gravada, né? Um pouquinho aqui sobre religião no contexto de Angola, especificamente alguns detalhes a respeito do neopentecostalismo. Nós vamos também trabalhar ali questões contextuais, a leitura que o público cristão tem do neopentecostalismo, as possíveis leituras que nós fizemos também, de forma particular, a partir daquilo que estamos a observar, as implicações possíveis do neopentecostalismo e como, em certa medida, essa realidade neopentecostal não está mais só restrita às denominações declaradamente neopentecostais, mas podem talvez já ter ali suas sementes e resquícios e influências em igrejas até tradicionais e pentecostais. Eu acho que há muita gente que ouve muito falar sobre neopentecostalismo, né? E às vezes nós confundimos, nem sabemos o que é neopentecostalismo, né? E as ideias que nós temos sobre neopentecostalismo, às vezes, é muito abstrato, muito além do comum. É um imaginário daquilo que nós ouvimos das pessoas, definindo esse conceito a partir de uma prática, né? Aí você vê que identifica uma prática neopentecostal e ele fala, isso é neopentecostalismo. Aí o outro identifica, por exemplo, a teologia da prosperidade e diz, olha, isso aqui são neopentecostais. E, às vezes, é com razão, porque tem igrejas e comunidades que você não consegue ver todos os elementos que caracterizam o neopentecostalismo numa igreja só. Né? Você consegue ver uma prática ou outra, principalmente no nosso contexto de Angola, né? Nem toda a igreja que é neopentecostal tem a prática, por exemplo, da teologia da prosperidade, né? E tem igrejas, por exemplo, que têm a prática da teologia da prosperidade, mas que é difícil você afirmar que ele é neopentecostal, porque a conduta dele todo é bem estruturada para uma igreja, se calhar, tradicional ou mesmo pentecostal tradicional, né? Então, o neopentecostalismo é que nós precisamos ver. Antes que eu passe a palavra para o pastor Israel, para realmente nos explicar de uma maneira se calhar, mais simples sobre o neopentecostalismo, essa palavra, quer dizer, é uma transliteração, obviamente, né? Uma transliteração do inglês, né? Neo é como se fosse novo pentecostalismo. Quando está se falar de neopentecostalismo, os irmãos precisam colocar na cabeça que está se falando do novo pentecostalismo. Então, a minha abordagem sempre vai ser uma abordagem simples, social e comum, porque eu falo para leigos, né? E quando eu falo leigos, é para pessoas mais sociais. A minha teologia aqui, né, é uma teologia popular.
Então, eu vou tentar explicar com as palavras mais comuns e depois o pastor Isaías vai trazer essa densidade teológica sobre isso. Agora, para uma pessoa comum entender, é que, perceba, coloca na tua cabeça, neopentecostalismo, novo pentecostalismo, tá? Sem discussão, estamos a falar só da literalidade da palavra, obviamente. Porque, na verdade, olhando assim de fora, o neopentecostalismo é um protesto ao pentecostalismo tradicional, né? É um protesto ao pentecostalismo normal. Porque os neopentecostais entenderam que no pentecostalismo faltava mais elemento a serem acrescidos que eles entenderam que deviam colocar. Então, os estudiosos entenderam que essas pessoas que estavam incluindo novos elementos, elementos, inclusive, muitas das vezes pragmática, entenderam eles que são novos pentecostais, né? Porque, na verdade, quando os pentecostais surgiram, já era um fenômeno. Então, não foi diferente com o surgimento dos novos pentecostais, né? Que é o neopentecostalismo. Que, se eu não me engano, também, que surgiu no mesmo lugar que surge o pentecostalismo, nos Estados Unidos, né? Bom, muitos historiadores entendem ser lá, né, lá nos anos 70, né, que surge mais ou menos esse movimento de neopentecostalismo, né? Descendente de igrejas protestantes, obviamente, não só do pentecostalismo, de igrejas protestantes, tanto pentecostais como mais conservadores, ou a chamada reformada, né? Então, vamos ouvir o pastor Isaías para nos explicar muito bem sobre isso do neopentecostalismo, né? Boa. Olha, como estava dizendo o pastor João, quando a gente pensa no neopentecostalismo, embora existem nomenclaturas no contexto acadêmico, além dessa nomenclatura, por exemplo, por se perceber que a expressão neopentecostalismo pode ter ali outras conotações e poderia ser aplicado, por exemplo, a pessoas diferentes dos neopentecostais, e por causa das práticas e ênfases neopentecostais, há autores que, por exemplo, trabalham a ideia de isopentecostalismo, que é a expressão que eu mais gosto, que é a ideia de aquilo que parece, mas não é. Portanto, isopentecostal, a ideia de aquilo que parece pentecostal, mas não é. Há quem trabalha, por exemplo, a ideia de outro nome como hiperpentecostalismo, que é a ideia de uma exacerbação daquilo que é ser pentecostal de fato, das ênfases pentecostais. Então, nós estamos a lidar aqui, e tem outros termos mais, estamos a lidar em termos de nomenclatura, estamos a lidar com um movimento que tenta, assim, procurar palavras que possam descrevê-los a partir das suas ênfases e práticas que o distingue dos pentecostais clássicos, e não só, até mesmo também de segunda onda. Agora, quando pensamos no neopentecostalismo, e aqui, historicamente, é um movimento que surge entre pessoas, filhos de pentecostais, que vão, em algum tom, extrapolar ou então trazer novos conceitos com relação a alguns elementos, embora não só pentecostais, mas também alguns carismáticos e outros tradicionais. Mas os grandes nomes, que são aqueles que de fato se tornaram conhecidos como os pais do neopentecostalismo, como Kent Hagin, Ken Copeland, são nomes que vêm do contexto pentecostal norte-americano, que passaram aí elementos que aprenderam de outros lugares que não vêm do pentecostalismo tradicional. E então, por que passaram a chamá-los de neopentecostais ou de isopentecostais? Porque eles passaram a ter ênfases que não eram características dos primeiros pentecostais. E quais são essas ênfases?
ênfases, por exemplo, que na confissão positiva, o pensamento positivo que eles vão desenvolver, ênfases como uma batalha espiritual quase que maniqueísta, colocando Deus quase que no mesmo nível de poder e disputa com o diabo, ênfases em prosperidade financeira, como o carro-chefe, digamos, do ministério cristão, e, de certa forma, como se fosse um sinônimo de sucesso ministerial. Embora já existia no contexto pentecostal essa ênfase na cura divina, mas eles acabaram levando em um tom um pouquinho mais elevado, não tanto porque já tinha ali essa presença no contexto pentecostal. Só que esse movimento neopentecostal, quando a gente pensa em neopentecostalismo, ele também tem nuances a partir do local que ele está inserido. Por exemplo, o neopentecostalismo norte-americano tem elementos diferentes do neopentecostalismo brasileiro. E o neopentecostalismo angolano também tem elementos diferentes do neopentecostalismo brasileiro e norte-americano. Por exemplo, Kenneth Hagin dificilmente fazia o que fez no seu ministério, o que Edir Macedo faz no Brasil. Kenneth Hagin faz fogueira santa, Edir Macedo faz. O Kenneth Hagin, por exemplo, não vive com uma ênfase na expulsão de demônios como faz o Macedo de entrevistar, mas o Macedo tem. O Kenneth Hagin não vive de entrevistar os demônios, por exemplo, como ficou muito característico do contexto da Universal, da Mundial. Então você percebe que são ênfases distintas. E quando eles vêm para o contexto de Angola, que é o nosso foco aqui, nós percebemos o quê? Que o neopentecostalismo angolano é uma mistura do neopentecostalismo brasileiro, neopentecostalismo norte-americano e o neopentecostalismo que vem do contexto africano, na região central de África. Por quê? Porque percebe-se que nós temos, no contexto de Angola, ênfases que herdou-se dos neopentecostais brasileiros ao ter-se contato com eles, do neopentecostalismo norte-americano, ao ter-se contato com os livros de Kenneth Hagin, da Joyce Meyer, no contexto assembleário, e também do movimento profético do contexto mais africano. Então, o neopentecostalismo angolano tem características dessas três conexões que a igreja angolana sofre ou experimenta, uma conexão lusófona, uma conexão americana e uma conexão africana. A partir dessas conexões, nós temos ali a formação desse neopentecostalismo angolano. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito, fala um pouquinho sobre as suas características que tem a ver daquilo que ela bebe desses movimentos aí. Muito legal. Inclusive, eu queria ainda, aproveitar essa fala do pastor Israel, né, para exatamente destacar essas ênfases, né? Falou-se da a confissão positiva, né? O movimento da palavra de fé, a chamada palavra de fé, mensagem de fé, essa confissão positiva que nasce no contexto dos Estados Unidos, né? Da América. A partir, por exemplo, depois que o movimento pentecostal se consolida, né? Até mais ou menos em 1943, mais ou menos, aí o pentecostalismo já está bem consolidado, começa a surgir um movimento dos teleevangelistas, que eram, de alguma forma, pentecostal. Né? Estamos a falar do Jim Swaggart, né? Do Jim Beck, todos esses. Esse já são brasas do neopentecostalismo. Né? São brasas do neopentecostalismo, porque
já se vê ali o movimento neopentecostais. Né? E muitos acham que a confissão positiva ela é só na materialização, nos elementos materiais, por exemplo, na prosperidade material. Não. Essa confissão positiva, infelizmente, tem uma inclinação espiritual também. Essa confissão positiva também existe na ideia de falar, convencer a pessoa, você já está salvo, e a pessoa não está. Então, numa situação errada, caminho tortuoso, mas ainda convence a pessoa de que essa pessoa está numa situação boa. Né? Na verdade, ela é alienante. Né? É um movimento que, vamos falar, da positividade, acredita só no positivo. Né? E essa ênfase azerbada na batalha espiritual, nas guerras espirituais, foi um movimento que invadiu até as igrejas pentecostais, né? As igrejas tradicionais também. Né? E saiu muitos livros de lutas espirituais. E há um livro famoso, da Rebecca Brown, né? Que inclusive vai aos seus. Quantos livros de batalhas espirituais nós não temos? Essa ênfase aos demônios aumentou. Então, aí começou o inimigo, o demônio, tem mais espaço dentro da igreja, né? E, inclusive, já no contexto africano, há uma outra realidade. Isso vai mudando, né? Onde se enfoca nos feiticeiros, nas pessoas realmente concretas. Porque o africano não separa o espiritual do físico. Esses elementos andam juntos, né? Então, ele ganha outras ênfases no contexto de África, né, o neopentecostalismo. Mas, então, é importante pontuarmos isso, né, porque o neopentecostalismo entra em Angola não, né, na África começa a entrar nos anos 1990, mais ou menos. Aí temos o neopentecostalismo, por exemplo, brasileiro, entra em Angola em 92, né, com Edir Macedo. Em contrapartida, você tem o neopentecostalismo já infiltrado. Eu estou falando resquício, não estou acusando ninguém. Mas, se nós buscarmos o histórico da igreja Nzambe Malamu, chamado Bom Deus, tá? A conversão do apóstolo internacional em memória, que Deus o tenha em sua glória, apóstolo Simão Mutumba, ele converteu-se a partir do movimento do Terry Osborne, que é um neopentecostal, né? Das campanhas dele, lá no Congo. Né? E a igreja de Nzambe Malamu já tinha esse movimento de cura, de ênfase, de guerras espirituais. E quando o apóstolo internacional houve esse movimento de regressados em Angola, né? Aí o país começa a ter os regressados, chamados regressados, que depois os irmãos vão lembrar que a música Langa, 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 Langa não toma sopa, regressado. Então, quando houve esse movimento de regressado, o apóstolo vem e funda a igreja Bom Deus. A igreja Bom Deus tem, apesar de ser, né, muitos classificam como pentecostal, ele tem muitos elementos do neopentecostalismo africano, né, intrínseco nele e nas suas práticas. Isso é muito importante, nós podemos pontuar isso, né? Senão nós poderíamos estar confundindo. Então, o movimento de avivamento, essa é uma palavra muito importante que reforça o nascimento do neopentecostalismo, o avivamento, o movimento o reavivamento, né? Revival, que os americanos chamam, né? Mas é de uma seca, porque passou o tempo dos evangelistas americanos e ingleses, né, como o Moody e tal, houve uma seca ali, e depois vem uma outra geração que acha que devia recuperar aquilo, né, e parece que fez a força. E aí começou
a nascer esse movimento até a pentecostalização dos pentecostais. Eles começaram a entender que os pentecostais, meio que, eu estou falando bem assim para as pessoas entenderem, eles meio que começaram, com outras palavras, falar nos pentecostais, vocês já não creem mais na batalha espiritual. Agora, por isso eles começaram a enfatizar mais, tentando pentecostalizar os pentecostais, né? Então, esse novo movimento de pentecostalismo tem esse significado. E para terminar e passar a palavra para o pastor Israel aqui, então, em Angola, precisamos distinguir que existe um neopentecostalismo brasileiro, né? Neopentecostalismo brasileiro, que é uma outra coisa. Você pode caracterizar ela, por exemplo, na Universal, na Igreja de Glória, não sei se... todas as igrejas que têm ênfase, por exemplo, da Glória de Deus, Fogo de Deus, igual do Edir Macedo, Valdemir Santiago, e todos os outros pastores que trabalharam lá, que acabam fundando as suas igrejas, as igrejas indígenas, eles continuam com esse movimento de neopentecostalismo, só que com mudança e inserção de novos elementos, né? E é preciso, talvez, deixar aqui bem claro que o neopentecostalismo, no contexto de Angola, é dirigido essencialmente pelos jovens líderes, né? Líderes jovens pastores. Esses são os verdadeiros, né? Os primeiros condutores do neopentecostalismo, né? Porque ela é acompanhada de inovação, de pragmatismo, de inovação também, né? Então, isso era uma ênfase que deveríamos dar também. Boa. Então, quando a gente observa o que nós estamos a chamar aqui de neopentecostalismo, que seriam pessoas que têm algum elemento do pentecostalismo, mas que acrescentam outras práticas e doutrinas e ênfases, então por isso chamamos de neopentecostais, e isso em algum tom os separa do que chamamos de pentecostalismo clássico. O que é que nós poderíamos começar a tentar destacar aqui de algumas ênfases desse pessoal, né? Primeiro, quando a gente observa o neopentecostalismo, algo que muito caracteriza é uma antroposização da mensagem, digamos, é o colocar o ser humano no centro do discurso. Há uma transição do contexto pentecostal clássico para o neopentecostalismo, que é a transição discursiva quanto à centralidade da mensagem. Por exemplo, no contexto pentecostal clássico, historicamente, os pentecostais enfatizam o famoso full gospel, ou evangelho quintuplo, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus santifica, Jesus baterá no Espírito Santo e Jesus voltará. No contexto de Angola, a grande ênfase era muito em Jesus salva, Jesus liberta e Jesus batiza, Jesus voltará. São as grandes ênfases ali do contexto pentecostal angolano. Olha como a centralidade de nós está em quem? Em Jesus. No neopentecostalismo, muda-se de quê? De uma mensagem cristocêntrica dos pentecostais para uma mensagem completamente antropocêntrica. E essa mensagem antropocêntrica, ela é percebível a partir do quê? A partir daquilo que é a grande ênfase do discurso neopentecostal. A vida aqui, agora, o presente, a vida material, o que Deus pode fazer por mim, por nós, não naquilo que é perene, mas naquilo que é passageiro. Digamos, agora, no presente. E então, a grande ênfase entre os pentecostais, que era uma ênfase, por exemplo, no céu, porque o pentecostal ele é muito caracterizado como aqueles que, inclusive, foram chamados da segunda vinda algumas vezes, por enfatizar muito a questão do céu. E o neopentecostalismo praticamente está nem ali para isso. Está muito focado no quê? No agora, no presente, no que Deus pode te dar e pode fazer aqui e agora.
E então ali vem o quê? As vitórias ou a prosperidade. Só que, além da mudança do discurso antropocêntrico, vem uma outra mudança, que é a mudança na ênfase do quê? Os pentecostais estão comumente enfatizando, por exemplo, a prática dos dons espirituais e um batismo no Espírito que nos reveste para a missão. Os neopentecostais chegam com o quê? Com uma ênfase muito grande em uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela é quase que maniqueísta. Ela é quase que o diabo no mesmo poder, no mesmo nível que Deus, para discutirem aqui, e então começam ali a ter essa ênfase muito forte. E, por incrível que pareça, eles influenciaram muitos pentecostais. Por quê? Porque muitos livros que têm essa percepção chegaram em Angola e os pentecostais passaram a fazer o quê? A adotar aquilo. E por que adotaram também muitas essas ênfases? Porque eram os materiais que eles tinham contato. Digamos, os pentecostais podem ter contato com livros, não de pentecostais, por exemplo, sérios a produzir algum livro bom sobre batalha espiritual, mas de gente como Rebeca Brum, de gente como o próprio Edir Macedo, que vão nos apresentar livros de batalhas espirituais no nível assim, que é quase que maniqueísta. E isso passou a entrar também no contexto dos pentecostais e começaram a desenvolver, inclusive, também os seus próprios cultos de libertação, muito com essa ênfase ali, bem maniqueísta, às vezes. Uma terceira ênfase... Para ajudar sim, aqui, essa coisa de que enfatizaste dos livros deles chegarem no nosso contexto, né? Que os nossos líderes tiveram muito contato, é porque o neopentecostal é um movimento que sempre teve grana, tá? Sempre teve dinheiro. Inclusive, no contexto internacional, tinha um movimento, uma fraternidade chamada Fraternidade Internacional de Homens de Negócio e Evangelho, né? Que nasce no contexto de... Eu participei num desses encontros aqui no Brasil, nasceu nos Estados Unidos, empresário que... Como? Adonep. Adonep. A tradução é Adonep, exatamente. Nos Estados Unidos, a tradução seria essa, a Fraternidade Internacional. Então, esse movimento sempre financiou, né, as publicações e a propagação desse movimento. Então, essa é a ênfase que eu queria dar, porque que os materiais deles acabam sendo muito mais propagados. Sim, e até porque os próprios pentecostais, em alguma medida, tinham muita dificuldade de falar de dinheiro na igreja, né? Historicamente, os pentecostais têm dificuldade de trabalhar essas questões. E isso, eles foram sendo despertados pelos neopentecostais. E aqui tem um ponto positivo e ponto negativo. O positivo é que, pelo menos, despertaram para falar sobre dinheiro, que é importante falar sobre também na igreja, porque não precisamos deixar de falar sobre, embora à luz da cultura. O negativo é que passaram a fazer o quê? A se tornar também neopentecostais quanto a esse assunto. Ao invés de pegarem e trabalhar de forma sadia, se perderam também e vieram neopentecostais ao ensinar a respeito. Uma característica do neopentecostalismo que trouxe no contexto, que trouxe, percebe, é uma ênfase muito pragmatista, né? A visão de ministério prática, que o que importa é o resultado, e automaticamente isso resultou num culto a personalidades. Por quê? Porque o indivíduo, que é o líder, é alguém que tem que fazer o quê? Tem que fazer algum movimento que o que importa é resultado. Não importa muitos meios, né? Se compromete a alguma doutrina, se não importa. O que importa é que tem resultado. Deu resultado, está correto. E, portanto, dando o resultado, o que vai acontecer? Esse indivíduo que deu resultado vai ser um indivíduo que vai ficar nos holofotes e passa, então, ali a uma grande ênfase numa questão muito de culto à personalidade,
aquele indivíduo que é o indivíduo de sucesso. O que deturpa também o que é o próprio cuidado da escritura com o que seria sucesso. O que seria sucesso além da escritura? Também interessante para a gente refletir. Aí vem uma outra questão, que é um pecado do neopentecostalismo, eu chamaria de omissão, mas também podemos chamar de pegar uma ênfase bíblica e fazer daquilo as suas leis para o todo. Algo particular, faz daquilo o todo. Por exemplo, eles, por exemplo, pegam algo que a Escritura nos ensina, que podemos tratar disso, e fazem daquilo a mensagem central. Qual é o exemplo? Prosperidade. A Escritura fala a respeito de prosperidade. Mas o que eles fazem? Eles pegam esse tópico de prosperidade e fazem isso o quê? A lentes para ler a Escritura. E então passam a ler a Escritura tudo à luz disso. E então tudo que ele lê na Escritura, ele vê como que com ênfase materialista da prosperidade, com ênfase antropocêntrica. Então eles passaram a ler a Escritura a partir daquilo que é o grande foco, o centro da sua teologia. Uma teologia antropocêntrica. E então tem ali os pontos cegos dessas ênfases deles. O que é? Por exemplo, eles acertam quando dizem, por exemplo, que Deus quer abençoar o seu povo, mas eles erram ao omitirem o fato de que Deus nem é obrigado a fazer isso. Eles acertam quando dizem, por exemplo, que Deus quer curar o seu povo, mas eles pecam quando omitem a verdade de que Deus é soberano e não é obrigado a curar o seu povo. Eles acertam, por exemplo, quando enfatizam que existe uma batalha espiritual. Eles pecam de não mostrar que Deus está muito acima do diabo e não é uma leitura maniqueísta entre Deus e o diabo na Escritura. Eles acertam, por exemplo, quando eles podem orar por alguém e ungir com azeite. Mas, por exemplo, eles nós não precisamos disso, estamos seguros em Cristo. Entendes? Eles pegam um ponto da Escritura e fazem disso a leitura do todo da Escritura. E então deixam muitos pontos cegos de omissão. Então, o neopentecostalismo é muito caracterizado por enunciar elementos verdadeiros que omitem grandes verdades e pontos daqueles pontos que são verdades. Então, não está errado quando dizem que devemos orar pelos enfermos, mas eles omitem muitas coisas sobre isso. Não estão errados quando dizem que devemos contribuir, mas omitem muitas questões sobre a contribuição. Por exemplo, que não tem mais devorador para mim no presente, que não vai vir um gafanhoto para me devorar, mas que eu devo contribuir com generosidade. Mas se você... mas o que eles fazem? Eles falam da oferta do dízimo como? Que é uma verdade que está na Escritura, mas eles pecam, por exemplo, quando deixam de enfatizar que não tem um devorador que vai vir, o gafanhoto, o cortador, que vai derrubar mais porque eu não contribuí, porque nós estamos na nova aliança, e a nova aliança, a perspectiva é outra. Então, o neopentecostalismo tem essa característica da omissão de elementos das verdades que às vezes eles estão a ensinar. E é por causa disso, pastor João, que muita gente não consegue perceber que são equívocos. Porque eles falam, algumas vezes, tocam em elementos que estão... Consegues entender? Sim, na Escritura. Eles omitem muitas verdades sobre aqueles temas que estão na Escritura. E agora vem a questão. Se eles fazem isso intencionalmente ou inocentemente, aqui já seria a nossa análise, nosso julgamento. Mas que eles fazem. Que intenção?
a gente talvez prefere não julgar, para não parecer que estamos aqui a querer julgar as pessoas. Mas existe isso. Só que tem outro ponto, pastor. Qual outro ponto? O neopentecostalismo, assim como qualquer outro movimento religioso, tem seus desdobramentos. E desdobrando de lá para cá. E hoje, por exemplo, você já vai encontrar neopentecostais que não tem mais algumas práticas que tinham as mais antigas, como a universal, como a mundial. Você não vai encontrar, por exemplo, algumas igrejas neopentecostais atuais, que têm ali 20 anos, não vai encontrar, por exemplo, a prática da universal, de sal grosso, de rosa ungida. Então, o que eles vão fazer? Eles vão refinar a sua teologia. Refinam como se antigamente saúde, dinheiro e algum trabalho de libertação exacerbado, hoje é o quê? É o bem-estar emocional, hoje é a autoajuda. Então, hoje a gente fazer o quê? Está na emoção, no bem-estar emocional, está no você estar ser positivo, na autoajuda. Então, você encontra o quê? Cura da alma, autoajuda e a prosperidade financeira, mas sem mais um discurso de facilidade em algum ponto. Mas o que acontece? O discurso muda, o discurso foi refinado, mas a essência é a mesma. Qual? Antropocentrismo. Você entender? Então, hoje, dizer que o neopentecostalismo se classifica como a rosa ungida, o sal grosso, não, é não acompanhar o desdobramento do movimento. O movimento se desdobra, só que com nuances distintas, mas a essência é a mesma. Qual é a essência? Uma teologia centrada no homem. Qual é a essência? Uma leitura da Escritura que faz de uma parte da verdade o todo da verdade, omitindo outras partes da verdade. Então, hoje, e é isso que entrou nas igrejas pentecostais em Angola. Por quê? Porque o sal grosso, a roja ungida, a água que eles colocam ali na televisão, não sei o que é esse negócio santo ali, como é aquela rodada universal ali que tinham. A roda santa. Isso. Você não vai encontrar nas igrejas pentecostais antigas e nas tradicionais, mas você vai encontrar o quê? Uma teologia, uma pregação antropocêntrica, o coaching, o triunfalismo, a autoajuda. Então, eles refinaram o discurso, porque para algo mais atrativo, para atrair gente que tem dinheiro e um pouco mais inteligente e percebe que não é o que fazia antigamente, essas práticas são muito místicas e sincréticas. Então, eles hoje não são mais tão sincréticos assim publicamente. Podem ou ser no privado, mas no culto público não são. Só que você vai perceber como que são neopentecostais. Na essência do discurso. Cristo não é o centro da mensagem. Há o que é? A realidade do culto da igreja é uma igreja com características de culto à personalidade. Por exemplo, uma igreja campanheira, cheia de campanhas. Então, a realidade antiga vem sendo abandonada, mas a essência continua sendo a mesma. Continua sendo a mesma, o mesmo discurso, o mesmo discurso centrado nos homens. Muita gente não consegue perceber e identificar por quê? Porque colocou na cabeça que não, o neopentecostal é universal, que tem práticas brutas. Não, o neopentecostal é gente com práticas refinadas. Não tem mais aquele negócio de entrevistar demônio, não tem mais aquele negócio de fogueira santa, não tem mais aquele negócio de rocha ungida. Agora, o discurso é antropocêntrico.
O Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus viveu sem pecado, Jesus foi para o céu, o reino de Deus. Não tem ali esse discurso. Você não encontra o evangelho. Por quê? Porque, embora mudaram a roupagem, a essência ainda é a mesma. E infelizmente, isso entrou nas igrejas pentecostais e até nas igrejas tradicionais. Exatamente. Porque o discurso é um pouquinho mais atrativo, é um pouquinho mais bonito, é um pouquinho mais chique. E diga-se de passagem, pastor João, para um contexto como o nosso, e aqui talvez a gente vai falar sobre isso lá na frente, o nosso terreno é um terreno certo para isso, né? É verdade, é um terreno muito fértil para pragmatismo, né? Tudo que é pragmático, tudo que é prático, é o que as pessoas no contexto de necessidades buscam, tá? Porque eles não querem ver o meio, eles querem ver o fim. O discurso dos povos africanos, como do povo angolano, é o que você está fazendo. Eles querem ver produto, eles não querem ver o processo. Se você está falando de processo, eles não querem saber, eles querem saber de produto. E se você, por exemplo, falar, o pastor Y está fazendo isso, aí vão falar, você é um cara discurseiro, nós não queremos discurso. O cara é pilantra, ele é, mas faz isso. Eles, o nosso contexto não quer saber disso. Agora, é importante nós percebemos, principalmente, que o que caracteriza os neopentecostais é a infidelidade para com a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. Eles são infiéis na palavra de Deus. Mas como, pastor João? Porque eles não são íntegros na palavra de Deus. Infidelidade é exatamente isso, falta de integridade com a palavra de Deus. Ora, percebamos, irmãos, a mensagem da palavra de Deus é a mensagem de Deus. E segundo o livro de Coríntios, capítulo 4, se eu a memória não me fala, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, de um mensageiro O pastor João travou, queridos. Vocês conseguem me ouvir? Acredito que logo ele já volta. Mas dando segmento aqui um pouquinho, eu sei que ele voltou, ele retoma. E o pastor João está dizendo que uma das características do neopentecostalismo é a sua infidelidade com a palavra de Deus. Sim. E por que essa é uma das suas características? Começando pelo fato de que, quando pensamos na palavra de Deus, estamos a pensar em quê? Estamos a pensar na revelação de Deus. A palavra de Deus é a revelação de Deus. Isso quer dizer o quê? Se é a revelação de Deus, quer dizer que ele é uma palavra, é um livro centrado em Deus, é um livro centrado no Senhor, porque é um livro em que Deus está a se revelar. E aí vem a pergunta: se alguém está a pregar a palavra de Deus ou a Bíblia e o seu discurso é antropocêntrico, então ele é contrário à palavra de Deus, ele não é fiel à palavra de Deus. Por quê? Porque se formos fiéis à palavra de Deus, o nosso discurso vai ser o quê? Centrado em Deus. Por quê? Porque a Bíblia não é a revelação dos homens. A Bíblia é a revelação de Deus. Portanto, é um livro centrado em Deus. É um livro que nós devemos sempre estar nos perguntando quando estamos usando ela, trabalhando ela. Quando a gente vai ler a Escritura, sempre temos que nos perguntar o que Deus está fazendo nesse texto. Mas o que eles fazem enquanto neopentecostais? É sempre apenas sobre os homens. O fim do discurso é o homem e não é Deus. Portanto, não tem um discurso centrado em Deus. Então, é isso que o pastor está querendo dizer. Uma das características do neopentecostalismo é o quê? É a infidelidade. E como é que a gente percebe que somos infiéis à palavra de Deus? Quando o nosso discurso não é centrado em Deus. Porque se a Bíblia é a revelação de Deus, então é Deus se revelando. Portanto, é um livro sobre Deus. A pergunta é, então, quem é fiel a esse livro que é sobre Deus, seu discurso vai estar centrado em quem? Em Deus. E agora, como eles seriam fiéis a palavras se o discurso deles é completamente centrado nos homens?
Então, segue, meu pastor, segue falando, por favor. Não, exatamente isso, a infidelidade da palavra de Deus. Cara, meu irmão, se você vê um cara, um pastor, um líder que não dá bola para a palavra de Deus, ou barateia a palavra de Deus, esse é um neopentecostal puro e já, de fato, né, já é um falso profeta, precisamos falar isso, né? Não falso, porque as pessoas acham que falso profeta é aquele que fala uma coisa que não se cumpre. Não. Falso profeta é a pessoa que fala um discurso que não é de Deus. Porque profeta é a pessoa que fala a mensagem de Deus, que supostamente diz que ouviu Deus e que ele está transmitindo aquilo que Deus falou. Então, se ele não está falando o que Deus falou, esse já é falso profeta. Não precisa falar nada sobre a minha vida que vai se cumprir ou deixar de se cumprir. Eu não preciso ouvir mais ele. Se essa pessoa não fala a palavra de Deus, eu não preciso te ouvir. Aliás, nós, os crentes, precisamos adotar essa atitude. Se esse líder é infiel com a palavra de Deus, nós não devemos ouvir essa pessoa, de jeito nenhum, porque ele não tem fidelidade, não tem compromisso com a palavra de Deus. Essa é a primeira característica dos líderes neopentecostais. Eles usam a palavra de Deus para legitimar seus anseios, seus objetivos e suas metas. E como disse o pastor Jair, que são totalmente antropocêntricos, centralizados no homem, não no que Deus quer ou no que a palavra de Deus está dizendo. E agora, também é importante, nós notamos no discurso do pastor Israel, falando de coisas que caracterizam os pentecostais, que o neopentecostalismo veio dar a super ênfase, né? Por exemplo, a batalha espiritual, a cura, os pentecostais, por exemplo, falavam, olha, para ser curado, tem que fazer isso, isso e isso. Mas o neopentecostalismo não precisa de nada. A cura é tal. Entendeu? Eles, por nascerem no contexto do pentecostalismo, pegaram essas práticas e reformaram, segundo a visão deles, sem obedecer à palavra de Deus. Atropelaram aquilo que a palavra de Deus orienta sobre cada prática, impondo as suas ideias a essa realidade. Então, assim, irmãos queridos, nós precisamos amar a Deus mais do que aos homens. E isso quer dizer amar mais a palavra de Deus, porque não se ama a Deus se você não ama a sua palavra. É difícil, eu vejo pessoas dizendo que eu amo a Deus, mas não amo a sua palavra. Detesto as pessoas que falam a verdade. Como você ama a Deus se você não ama a palavra de Deus? Se você ama um cara, um safado que não é fiel a Deus. Cara, olha, é um versículo que o salmista diz que eu sou inimigo de todos que não amam a sua palavra. E não tem como você amar a Deus e ser amigo daqueles que não amam a Deus. E amar a Deus aqui consiste em amar a sua palavra. Essa é a imagem, esse é aquilo que nós temos sobre Deus, né? Então, irmãos, olha, sim. E me contribuir. Uhum. Essa infidelidade da palavra de Deus no contexto neopentecostal também é perceptível pela negligência, pelo não cuidado com a instrução do povo de Deus. Porque não é interessante para eles que o povo seja dotado do conhecimento da Escritura. Por quê? Porque o povo vai conhecer e vai ter discernimento para poder questionar as práticas, o que eles ensinam. Então, dificilmente você verá uma igreja neopentecostal ter uma cultura de discipulado, de instrução da palavra, de divulgação, de fomentação. Uma igreja que, vejam só, os eventos das igrejas neopentecostais são todos, em sua maioria, eventos que colocam o homem no centro, tem muito a ver com autoajuda, com triunfalismo, com motivação. E a motivação nunca é sobre crescer em Cristo, ou crescer no
Evangelho ou o crescimento do Evangelho na vida das pessoas. É muito mais sobre Deus vai fazer, Deus vai te dar, você vai conquistar, você vai alcançar. Por quê? Porque isso ludibriia o povo em buscar questões materiais e fica completamente focado nisso e não consegue estar alicerçado, fundamentado na Escritura para poder identificar um discurso que é completamente alienado com a palavra de Deus. E por que então que eles fazem isso? Porque se eles instruírem o povo vai fazer o quê? O povo vai ter discernimento para julgar, para escrutinar, para analisar aquilo que eles estão a ensinar. É também por causa disso que eles chegam ao cúmulo do absurdo e proibir suas ovelhas de ouvir gente de fora. Por quê? Porque eles sabem que gente de fora poderão despertar para algumas coisas que eles não enxergam ali no contexto da sua igreja local. E quando permitem gente de fora, é o quê? Gente que é parte da sua trupe. Gente que tem um discurso próximo ao seu. Por quê? Porque senão vão fazer o povo perceber que tem ali muitas coisas erradas no contexto da igreja. É por isso que nós temos em Angola muitas igrejas ditas pentecostais. Por quê? Porque eles não são fiéis à Escritura e não levam a crescer na palavra em termos de instrução, de discipulado, de conhecer, de se aprofundar, de ter as mãos pela palavra para poder discernir aquilo que está se instruir. Você não vê campanha de jornada bíblica, campanha de discipulado, campanha de instrução. Tem um monte de campanha, mas nunca é campanha da Escritura, campanha da Bíblia. É só campanha do Deus faz, o tal das quebras das correntes, o tal do Zé Decreto, o tal do é só isso. Agora, Bíblia não tem. Por quê? Porque Bíblia traz o quê? Discernimento, abre os olhos das pessoas e eles vão passar a questionar algumas práticas do contexto da igreja. E às vezes, num contexto do neopentecostal, questionar o líder equivale a questionar Deus. Né? Porque o discurso do líder, nesses contextos, é discurso de Deus. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque o mensageiro não é o dono da mensagem. É preciso nós entendermos isso. E, aliás, eu já deixo uma promessa aqui nos irmãos. Talvez nós vamos ter uma outra conversa sobre a integralidade e fidelidade da palavra de Deus, a necessidade disso na vida do membro, porque é preciso entender o dono da mensagem, o mensageiro e a mensagem. Esses três elementos precisam ser bem claros, cara. O mensageiro não tem importância nenhuma. O mensageiro, ele é bem-vindo, ele deve ser bem recebido se for um mensageiro que está trazendo a mensagem do cara e fielmente. Um mensageiro que é traidor, não pode, toda a honra que o mensageiro recebe é através de quem lhe enviou. Entendeu? Em nome de quem ele está vindo. Antigamente era assim. E exatamente, os mensageiros levavam a mensagem exatamente conforme devia ser entregue. E os mensageiros de hoje não são fiéis, mas chamam-se dispenseiros. Eles trazem as suas... Olha, você está sendo infiel a Deus quando você está colocando a sua ideia sobre aquilo que Deus falou. Isso é muito grave, e as pessoas continuam permanecendo nessas igrejas, continuam ficando na igreja cujo pastor pega a palavra do Senhor, que o próprio Deus falou, e está deturpando, colocando a sua ideia, mas mesmo assim estamos lá atrás dessa pessoa. Se essa pessoa é capaz de trair Deus, imagina o que ele não é capaz de fazer. Né? Então, isso é muito importante. Se o cara não treme, não tem fidelidade com a palavra de Deus, essa pessoa, eu até posso dizer isso, eu sei que é uma hipérbole ou um exagero, mas essa pessoa é pior do que Satanás para mim. É filho do capeta direto. Agora, é preciso, agora vamos contextualizar um pouquinho. Para mim, irmãos, todo o movimento
profético que existe em Angola, movimento profético, ela é neopentecostal, tá? Ela é neopentecostal porque consegue se ver totalmente o antropocentrismo, a infidelidade à palavra de Deus, porque esses profetas têm todas as suas ênfases, fora há uma série de práticas sincréticas ou super ênfase, que o pastor Israel já falou, por exemplo, de cura de olho, de todos os outros elementos que não não são práticas bíblicas. Porém, a nossa preocupação, principalmente das pessoas, né, dos teólogos, das pessoas que estudam a própria religião e Deus no contexto de Angola, é que o neopentecostalismo, no contexto dos nossos países africanos, em Angola especificamente, ela não é denominacional. Não, você não vai encontrar uma denominação chamada Igreja Neopentecostal. Não é que não exista, existe. Mas o neopentecostalismo já soa negativo no contexto religioso, né? Principalmente no contexto de Angola. A maioria dos líderes não querem ser associados, inclusive, associado a esse nome. Mas, então, o que é o neopentecostalismo? O neopentecostalismo é um movimento, tá? É um movimento que eu chamaria disso na primeira instante, eu sei que não seria mais ou menos isso, mas é um movimento porque ela não é pautada, na verdade, então eu não posso chamar um movimento carismático nem de reavivamento. Ela não é, porque não é um movimento de reavivamento. Então, ela é um movimento que vem com essa roupagem dentro das igrejas, tanto movimentos das igrejas conservadoras tradicionais, como das igrejas pentecostais tradicionais, né? Isso existe. E só abrindo um parente aqui, naquilo que o pastor Israel havia falado sobre o desenvolvimento do neopentecostalismo, como qualquer outro movimento, ela desenvolve-se, tá? As pessoas começam a estudar, os de dentro começam crescendo, desenvolvendo, mudando a forma e a característica. Hoje tem os neopentecostais clássicos. Eu conheço pessoas que são neopentecostais clássicos. Eles não têm a teoria da teologia da prosperidade, mas são enfáticos com uma outra doutrina, por exemplo, a doutrina da supergraça. Conheço pessoas dos Estados Unidos, do Brasil mesmo, que são neopentecostais e têm essas ênfases, tem a ênfase, e várias outras ênfases que eles colocam, né? Mas são pessoas mais racionalizadas, mais supostamente equilibradas, mais tranquilas, mas mesmo assim são neopentecostais, tá? Agora, no contexto de Angola, e eu vou falando isso e espero, e falo de coração aberto, espero que os irmãos não se ofendam, não se sintam mal, porque isso são especulações, são conjunções, tá? E conjunções, os estudos fazem conjunções, fazem experimento e especulam sobre as coisas, né? Então, o que acontece? Eu tenho constatado que o neopentecostalismo está impregnado em várias igrejas locais das igrejas pentecostais, né? Das igrejas pentecostais. Tanto o pentecostalismo como movimento, como pentecostais denominacionais, né? Obviamente, se nós queremos colocar uma denominação em ênfase, vamos colocar em evidência, vamos ter que colocar a Assembleia de Deus Pentecostal, porque é a maior igreja dos movimentos pentecostais em Angola, no caso, só em Angola, ela é o maior movimento e talvez é ela que nós podemos ver as coisas mais claras. Você tem uma geração de os líderes mais velhos na Assembleia de Deus, esses líderes são pentecostais, porque eles optam mais pela tradição, pela fidelidade, e a maioria desses líderes, muito boa parte deles, eles nem são formados, mas aquilo que eles aprenderam dos missionários, elas a mantêm. Eu conheço um líder pentecostal que tem um livro que ele ganhou até agora, o caderno dele da anotação que ele fazia naquela época, e ele dirige o seu ministério fielmente àquela pequena biblioteca que ele tem.
e é fiel a Deus mesmo assim. E nós podemos ver isso. E aí você tem uma outra geração, a geração mais jovem, a geração que quer mostrar trabalho, né? Isso seria mais prático falar. A geração que quer mostrar trabalho, quer mostrar que é capaz de fazer as coisas, de criar. E nós falamos, nós somos uma sociedade de pragmatismo, porque nós temos necessidades que precisam ser sanadas urgentemente. E nós não esperamos a promessas de Deus. Muitas das coisas que se cumprem na nossa vida são não são realmente vontade perfeita de Deus. É isso que nós podemos falar. Somos nós, os homens, tentando alcançar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Nós não esperamos, nós somos esperançosos, esperar a vontade de Deus. Então, esses líderes, né, pentecostais, jovens líderes pentecostais, têm feito de tudo, experimentado tudo, para o suposto crescimento das igrejas e especialmente de seus ministérios, né? O chamado ministério. Ministério que é mais uma personalização do líder. Tá? A palavra ministério, nesses contextos, geralmente é uma personalização do líder, né? Porque quanto mais o ministério cresce, então o ministério desse pastor cresce, né? Que também, muitas das vezes, se os irmãos quiserem identificar, o ministério é sobrenome de vários pastores, né? Aí você tem pastor Israel Miranda, ministério, né? Ministério. Ministério, né? E você vê aí o que me incomoda também, e o pastor Israel talvez vai comentar tudo isso, depois eu dou o remate, o que me incomoda nesse antropocentrismo é a imagem do líder, tá? A centralização e a idolatria do líder. E essa idolatria começa mesmo nos panfletos da igreja, né? Os panfletos da igreja, tanto o panfleto institucional ou panfletos de invento, né? Panfleto institucional, você já encontra lá o pastor com a esposa dele, né? O casal perfeito do mundo, daí você está ali e coloca o nome da igreja, né? Ou o pastor sozinho, em grande, assim, sentado com a foto e tal. Essa foto devia ser de Jesus, né? Já que a igreja é dele, mas aí a foto é mesmo do homem, do próprio cara que está ali, né? Com a cara da igreja. A igreja é diretamente ligada à pessoa do líder, né? A igreja não é ligada a Cristo, nem aos membros, à congregação. É ligada à pessoa do líder. Então, as pessoas acabam de começar a ir numa determinada igreja por causa da pessoa do líder, não exatamente por causa de os critérios que a Bíblia indica que deveria ser. E, recentemente, eu tive um episódio, e eu não vou mencionar nome, um evento que uma igreja pentecostal, que é neopentecostal, estava realizando, e aí quem ia pregar era o vice-pastor, mas em cima do vice-pastor estava lá o pastor em grande, lá, colocando a imagem do pastor. Eu, como não me segurei, fui lá comentar, falei, cara, por que vocês colocaram o nome do pastor X e tal, a foto dele lá em cima, assim, quem vai pregar esse pastor? Quer dizer, idolatrar o pastor principal, é um dos objetivos do neopentecostalismo. É tipo um MPLA, tá vendo? A pessoa do Zedu ou do João Lourenço tem que estar lá, assim, no teu escritório, nas atividades que você vai fazer, tem que ter o esforço do nosso presidente, do nosso mandatário, né? Essas imagens, se Cristo é o centro, se Cristo é o dono da igreja, ninguém mais pode ser olhado desse jeito. Então, e talvez, queira Deus, possamos aproveitar essas conversas e talvez, se essas conversas continuarem em um curto tempo, um dia talvez falaremos mesmo também da idolatria de homens. Isso é muito importante, né? Muito importante. Sim. Pastor Israel. Olha, esses elementos que você vai mencionando são interessantes. A gente poderia, por exemplo, mencionar aqui a questão de uma cadeira do líder tão diferente, por exemplo, da do povo, sofás que temos ali, mas não é o foco aqui. O que eu queria reforçar o que estava dizendo, pastor, por que a geração de pentecostais, os jovens pastores pentecostais, os jovens reverendos pentecostais, se perderam muito para o neopentecostalismo? Primeiro, pela
que eles têm de sucesso ministerial que os levou a buscar referência em outros lugares. Meu pastor, maioria, para não dizer todos, dos pastores e reverendos pentecostais em Angola, as jovens, as suas referências ministeriais não são os antigos reverendos das denominações. Por quê? Nós nos perguntamos, quem dos nossos reverendos nas igrejas pentecostais em Angola é, por exemplo, um grande pregador? Fala, não, que pregador? Pregador do que ser um pregador, tá? Entendes? E o que a gente vai descobrir? Que não temos são 2 ou 3 no máximo. Não tem mais do que isso. Então, o que vai acontecer? Quem são os reverendos dele de grande pregador? T.D. Jakes, Noel John, os pastores brasileiros. Segundo, quem dos nossos reverendos, por exemplo, é um grande mestre? Você fala, mestre, ensinador tremendo, que você fala, meu Deus, que vai ter um ou outro. Também estou me referindo ao grande mestre na concepção deles. Terceiro, quem é dos nossos reverendos alguém muito forte em profecia? Fala, meu Deus, que profeta! Você vai perceber também que não tem. Que quarto, qual dos nossos reverendos é voltado para libertação, assim, terrível? Você fala, não, meu Deus, que homem cheio da unção do Espírito. Você vai encontrar um ou dois. Tinha o reverendo Panzo, que faleceu, o reverendo, talvez o reverendo Pai Abraão, que era um pregador mais fervoroso também. Depois vem quinto, o nosso reverendo é alguém que finanças, como alguns dos congoleses falam, que você fala, meu, que homem que ensina sobre dinheiro, essa é a área dele. O que você vai perceber? Essas 5 áreas, meu pastor, são 5 áreas que os jovens pentecostais em Angola buscam de referência. E nos nossos reverendos mais antigos, não temos muitos. Então, o que eles fazem? Eles vão buscar o quê? Referência fora. Só que as referências que eles vão buscar... Só para ajudar, nossos reverendos mais antigos pregam arrependimento. Eu vi pregações. E isso é o tipo de sermão que eles querem. Não, então, isso aqui não é por isso que eu disse o quê? O que eu disse é que é por isso que o que eu disse é que o conceito de grande pregador aqui é o conceito deles, tá? Não é o bíblico, é o que eles têm na cabeça. Então, para eles, é o que? O grande pregador é um cara assim, né? Então, o que se passou a se ver? Eles começaram a buscar alguém que foi em profecia, passou o tal do Hope, não sei lá mais os que, Macandiwa, são as referências. Começaram a buscar o grande pregador, prega Joshua, Noel John, e por aí vai. O grande mestre que fala a respeito de libertação. Então, eles foram buscando fora. E, infelizmente, a maioria do pessoal que ele foi buscar fora são quem? Gente ruim demais de boa teologia. Gente ruim demais de bom sermão bíblico. Gente ruim demais que se tem o dom de profecia, o dom dele é completamente, a prática é completamente perdida. Gente, quem acompanhou o Pastor Java em Angola, aquilo é uma autêntica vergonha. Mas é a referência que eles foram buscar. Porque não temos nossos pais. Quem tem essas coisas? Então, o que eu percebo? Por que os jovens pastores reverendos em Angola, dos pentecostais, tendem a uma neopentecostalização? Porque as referências ministeriais deles, do que eles entendem como ranço ministerial, são pessoas que não têm boa teologia. São antropocêntricos, são neopentecostais, são falsos profetas, são tudo isso. E quando você observa esses elementos, você não encontra em quem? Nos reverendos antigos. Por quê? Porque o que é que eles pregam? Não simples da escritura, sem precisar ludibriar. São o quê? São pastores que até profetizam, mas não fazem da profecia o centro do culto. São o quê? Pastores que até precisam falar sobre finança, mas não fazem disso o seu carro-chefe ministerial. Então você vai perceber que não, esses mais velhos,
alguns deles, na sua maioria, não têm aquilo que é atrativo para a visão de ministério do jovem reverendo que foi influenciado pelo quê? Pelos neopentecostais. É por isso que eles, alguns inclusive, estão a influenciar os velhos. Por quê? Porque alguns dos nossos velhos também viraram agora também pragmáticos, porque tem que encher a igreja, e então é o sucesso ministerial, e então tem que fazer uma série de campanhas para quê? Para encher a igreja. E isso eles estão a beber de quem? Dos jovens que estão a lhes influenciar e daqueles que influenciaram os jovens. Eu costumo dizer, meu pastor, não é que os jovens pastores referentes em Angola não leem, eles leem. A pergunta é, quem eles leem? Pede para eles quem são suas referências, quem você ouve. E sabe o que você vai perceber? Só gente coach, gente... Por quê? Porque eles são pragmáticos. Esse pessoal tem algum número grande ou de população, ou no Instagram, ou de igreja bem construída. E então, o que vai acontecer? O foco não está na fidelidade do Senhor, não está em dar fruto apenas, está em quê? Em resultado. Número. E, portanto, não importa muito se o número que tem ali, que eu vou ter, não vou conseguir através da fidelidade ao Senhor. Não importa, o que importa ter é o número. Então, essa não referência do nosso reverendo fez com que muitos deles se perderam, porque eles estão buscando fora. Porque é só você olhar, ó pastor, é só você olhar, veja lá. Esses moços, uns deles são profetas. Quem são os referentes dos reverendos em Angola? Mas não tem. Desde quando é que tem profeta dentro da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus tem vários irmãos ali que são Assembleia de Deus, mas são profeta. Assim, são mais velhos do reverendo Francisco, são na hierarquia, estão em cima dele. Às vezes, não, eu creio no ministério quintuplo, igual falaste aqui, eu creio que o ministério da igreja é quintuplo, é profeta, mestre, pastor, evangelista, eu creio nisso, mas como dons ministeriais, não como um cargo igual hoje se posiciona. Então, eu fico surpreendido. Mas você sabe que esse é o poder de Deus, né? Mas ainda assim, não tem profetas que se chamam de profetas, né? Meu Deus, eu fico realmente abismado como é que isso pode... E agora, vamos ver que herança a próxima geração vai tendo, né? E a outra coisa, o pentecostalismo enfatizava, junto com a sua fidelidade à Escritura, quando você está na palavra de Deus, a palavra de Deus traz uma tranquilidade que não importa as circunstâncias que você está vivendo, né? Porque você sabe, a tua maior riqueza é Deus, né? É Deus que você mais quer do que qualquer outra coisa. E esse ciclo é o contrário no neopentecostalismo, né? Você não precisa ficar tranquila, que você pode fazer alguma coisa para você mudar essa situação. É exatamente uma afronta ao agir e ação de Deus no presente, né? Ele te incentiva de que você pode prover, fazer tudo o que você quiser e traz essa independência de Deus. Eu tenho um outro amigo pentecostal, o Abenício de Jesus, um dia conversando, ele disse, pô, um filho, quando... Pastor, me só por 30 segundos, vamos deixar o tema rapidinho, que ele desabastou aqui de vista. Já tudo bem. Eu vou passar mesmo também esse recado. O Benício de Jesus havia me dito que quanto mais a pessoa cresce, quanto mais ele cresce em Deus, mais dependente de Deus ele se torna. Só que, na regra humana, quanto mais a pessoa cresce, mais independente dos seus pais ele se torna. Esse não é a lei espiritual. No reino de Deus, quanto mais madura a pessoa fica, mais dependente do seu pai ele fica. Então, assim, a característica do crescimento no reino espiritual é exatamente a dependência total para com Deus. Não Perfeito. A independência, igual as pessoas pensam. Então, é importante observar como o neopentecostalismo reverte todos os valores.
traz o pragmatismo, o ênfase e a falta de confiança, que eles, na verdade, chamam de fé, afinal é café, é contra a fé. Porque a fé não é independência, a fé é dependência. E isso que o senhor está dizendo é tão interessante que o que eles prometem de sentido para a vida, para a felicidade no viver, Salomão chama de vaidade. Exatamente. Quer dizer, o caminho que Salomão diz fazer, observou os homens a fazer, qual foi a conclusão que ele chegou? Ele encontrou os homens fazer, ele observou os homens debaixo do sol fazeram o quê? Se entregaram ao trabalho, ao conhecimento, aos prazeres, ao dinheiro, a tudo isso, e no fim da vida, sabe qual a conclusão que eles chegaram? Eu consegui tudo isso, mas percebi que isso era como se fosse correr atrás do vento. É vaidade, é como algo pueril, passageiro, superficial. Quer dizer, eles prometem sentido para a vida, felicidade em ter o quê? Uma casa, um carro, um emprego, ou até a saúde física. E quando você chega em tudo isso, você percebe que falta alguma coisa. E falta, porque tudo isso não dá sentido para a vida, não nos torna pessoas que encontramos a plenitude do viver. E Salomão diz que é tudo vaidade. E eles prometem isso. Quando o evangelho diz o quê? Se alguém está com sede, essa sede que tem aqui não vai ser saciada pelo bom emprego, pela boa saúde, pelo casamento, por ter dinheiro. Só o Eterno pode saciar a eternidade que Ele colocou no ser humano. Exatamente, exatamente. O problema é que eles fazem o quê? Eles camuflam a sede que está aqui de eternidade no ser humano, camuflam com o quê? Com coisas que saciam temporariamente. Com promessas vazias, que aparentemente saciam, mas depois o homem, o quê? Ele está, é por causa disso que o cristão moderno, ele é um cristão completamente vazio, é um cristão completamente alienado a Deus, porque parece que ele vai à igreja, ele é cristão, ele alcança as bênçãos de Deus, mas ele não consegue encontrar a vida de verdade. E por que não? Porque ele aprendeu que o que Deus tem para lhe dar é o carro, é a casa, é a saúde. E, na verdade, o que Deus tem para nos dar, de fato, é o próprio Deus. Coisa que eles não conhecem. Essa é a questão. Aliás, quem não te dá Deus, quem não quer te dar de Deus e quer te dar as coisas, está te prejudicar. Esse pastor está te prejudicar. Aliás, a razão de nós estarmos aqui, a salvação consiste exatamente nisso. Em nós vivemos eternamente na presença do nosso Senhor. Se a tua satisfação não é o Senhor, meu irmão, essa é a evidência de que você está no inferno. Porque você não se alegra e não tem anseio de viver com você, porque você não vai viver, porque as coisas desse mundo já te satisfazem, é aqui o teu lugar, você vai ficar. Essa é a verdade que eu preciso te dizer. Se isso se tornou uma pregação, é a verdade que eu posso dizer. Você vai ficar, irmão, porque as coisas daqui já te satisfazem. Você corre atrás dos pastores que te pregam aqui, que não te pregam a presença de Deus, a salvação que Deus oferece em Cristo Jesus, né? Então, nós precisamos nos demarcar disso, precisamos fugir dessa realidade, dessas igrejas, e eu preciso deixar aqui claro, não é só na Assembleia de Deus Pentecostal. Até nas igrejas tradicionais, as congregações são livres e praticam, tem várias práticas neopentecostais, que é exatamente focado principalmente na infidelidade às escrituras. Né? Isso é preciso, é importante enfatizar isso. E não só esses pastores não gostam, né? Ou não é que não estudam. Eu tenho muita interrogação em pensar que os líderes pentecostais não estudam. Estudam. Eu acho que estudam, sim. Só que estudam erradamente, sim. Estudam erradamente. E eles conhecem o que é falso e o que é certo. Mas, infelizmente, eles estão presos. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Isso seria o que poderia definir eles. O
os tesouros deles estão no lugar errado, por isso o coração deles também é inclinado no lugar errado. Só isso que pode justificar as condutas dos jovens pastores. E isso é propositadamente dirigido aos jovens pastores. Principalmente, eu tendo a focar nisso, porque um mais velho, quando você lhe chama a razão, ele entende. O jovem pastor não. O jovem pastor acha que está no auge, quer subir, né? E fazer a história, ministério, né? Fazer o ministério dele e expandir o seu quintal. Isso é importante demais. De fato. Então, as pessoas precisam estar dispostas a entender o que é o Evangelho, né? E, infelizmente, o Evangelho não é pregado em boa parte das igrejas no contexto de Angola, até mesmo entre algumas pentecostais, como a Assembleia, como a IEPA, que os seus pastores são pastores mesmo neopentecostal. Ele é um pastor denominacionalmente pentecostal, mas teologicamente ele é neo. Porque o Evangelho é esse evento sobre o que Deus fez, e o poder de Cristo. E isso é algo que, olha, se vocês acharem que é tipo só histeria nossa, parem para observar, procurem os que têm canal aqui no Facebook ou no YouTube, param para ouvir 2 meses dos cultos deles. Vocês vão perceber um sermão, que você encontrar lá um sermão sobre morte de Cristo, ressurreição de Cristo, vinda de Cristo, sobre reino de Deus, sobre o Evangelho. Você vai encontrar 50 pregações e uma ou nenhuma, ou 2 ou nenhuma sobre morte, ressurreição, volta, vida de Cristo. Você não vai encontrar isso. Sobre justificação, sobre isso. Não tem. E isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa. Então, sobre novo nascimento, digamos, essas mensagens não são misteriosas, não são profundas para eles. Eles têm uma mensagem mais profunda. E qual é a mensagem mais profunda? Você vai vencer, Deus vai te dar, você vai alcançar excelência. Aí isso é profundo. Agora, quando alguém consegue fazer isso, as pessoas não entendem que eles estão fazendo uma falsa equivalência entre trocar Deus do centro com algo que vai nos saciar apenas por alguns segundos, por alguns minutos. Nós não podemos trocar aquilo que é eterno por algo que é passageiro, por algo que é muito momentâneo. E o que é eterno aqui não é só o céu. A gente não está a falar só da questão de ir para o céu. É sobre a vida de Deus aqui, inclusive. É sobre viver, é sobre experimentar a nova criação aqui, que é experimentar a vida do futuro no presente. E experimentar a vida do futuro no presente é viver o reino de Deus aqui, porque onde é uma nova criação, aí está o reino de Deus, que está a reinar. Exatamente. Mas isso, Cristo está a reinar, não porque nós temos estrutura, porque temos números, porque temos... Não, Cristo está a reinar porque ali tem alguém que é uma nova criação, que vive em Deus, que está crescendo no Senhor, que é algo que é muito enfatizado e ensinado nesses contextos. Pastor Isaías, agora em forma de resumo, precisamos dar recomendações, né? Fazer os resumos finais e quais são as recomendações que daríamos aos irmãos. E é interessante o que falou sobre a nova criação. Quando nós somos novas criaturas, né? Somos novas pessoas, nossos desejos são outros, né? E se você continua com os mesmos desejos antes da sua nova criação, provavelmente você não é ainda nova criatura. E eu realmente questiono muito a conversão dentro das igrejas neopentecostais. Eu questiono muito a nova criação, né? Porque a nova criatura é uma das coisas que nós não precisamos ter dúvida sobre como é uma nova criação. A Bíblia descreve isso muito bem, muito bem. Muito bem, estar em Cristo, principalmente, fundamental estar em Cristo. E o que significa estar em Cristo? E estar em Cristo
É Cristo vivendo em você. E dificilmente Cristo vivendo em você vai desejar as coisas que você deseja, ou que as pessoas meio pentecostais desejam. Cristo é a pessoa que mais conhece o Pai. Então, se é a pessoa que mais conhece o Pai, que vive com você, primeiro, o desejo de Cristo, primeiro, é a palavra de Deus. E se você não deseja a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, então você, principalmente, eu já questiono a sua nova criação a partir disso. Bom, queridos e amados irmãos, não é uma crítica, e eu até apelo a todos. É preciso que os nossos teólogos, né, as pessoas que estudam a palavra de Deus, nesse contexto, precisam promover, né, promover diálogo e conversas nesse sentido. E produção, precisa se produzir mais textos, mais artigos, mais livros, não só no Facebook, né? E às vezes, um conselho para todos aqueles que pesquisam, que investigam, que escrevem, não espera e não tenha medo de você tornar o teu texto público, porque, tá faltando uma coisa, eu não sou igual aos outros. Não, torna. Os textos mais legos, mais complexos, nós precisamos de literatura, não para esses líderes que já estão desviados, mas para o povo, para promover o conhecimento do povo de Deus, né? Isso é muito importante. Mas, irmãos, eu, particularmente, eu sou alguém que faz esse trânsito entre teologia e sociedade, né? Eu sou um teólogo público, né? Eu sou agora, talvez no final desse mês, me torno um mestre em teologia pública, teologia no espaço público, discurso de Deus fora da igreja, né? A visão toda disso. Então, as minhas análises são muito feitas nessa inter-relação entre o que Deus está falando fora da igreja. Obviamente, talvez se for para lembrar alguns irmãos, aqueles que leem a Bíblia, podem ver o João Batista lá no deserto, né, clamando. Na verdade, não era o João Batista, Deus clamando fora dos templos. Deus clamando fora dos templos, né, chamado a voz do que clama no deserto. João Batista não era a voz que clamava no deserto, era a voz do que clama no deserto, né? Deus estava clamando no deserto, protestando contra o seu povo naquele tempo, né? Então, esse discurso, esse protesto de Deus, a parte de fora da igreja, é que nós pesquisamos, nós cuidamos. E aconselho os irmãos, o meu conselho com os irmãos é analisar. Analisa. Ouve os outros, não ouve só não só os teus prediletos, a tua tradição. Ouve. Seja uma pessoa sensata, uma pessoa que ouve e raciocina, pensa as coisas. O relacionamento com Deus, ela se dá através da sua palavra, principalmente. Se não tiver a palavra de Deus, você não tem um relacionamento com Deus. E estamos a falar da palavra fiel. Você pode receber tudo de Deus, tudo que você precisar. E esse é o problema do neopentecostalismo no último dia, né? É que você vai receber tudo. E nessa vida você vai viver bem. Tudo. Você vai ter tudo de Deus. Menos Deus. Você vai ter tudo que você quiser de Deus. Menos Deus. E essa é a maior pobreza que você pode ter dentro do neopentecostalismo. Você ter tudo de Deus, menos Deus, o próprio Deus. E vou te falar, não há coisa melhor ou maior do que o nosso Deus. Então, pensa nisso, querido. Pensa nisso. Essas são as minhas últimas palavras. É isso mesmo. Fazer paralelo, comparação entre Deus e tudo que Ele pode nos dar, isso chama-se falsa equivalência. Essa é uma falácia da falsa equivalência. Nada se compara a Deus. Nada. Portanto, a satisfação do nosso viver deve estar em Deus. A partir do momento que um homem ou uma mulher encontra em Deus a satisfação para viver, ele encontrou sentido para a vida.
O dia que Deus não for mais aquele que me satisfaz, eu estou perdendo o sentido de viver. E ainda que eu tenha tudo que eu possa ter. Então, em termos de recomendação, a gente precisa, enquanto cristãos, estar comprometido com a Escritura, com o discernimento, a analisar, como disse muito bem o pastor João, questiona, analisa, ouça as coisas e observa o que diz a Escritura. E como falamos do neopentecostalismo e daquilo que é religioso, eu quero recomendar, não tenho aqui ele em mão, que não estou em casa, um livro, que é o livro de Timothy Keller, que chama-se Deuses Falsos. As promessas do dinheiro, da fama, acho que do poder. Um livro muito bom para conseguirmos perceber o quanto o discurso dos nossos púlpitos hoje nos tornam idólatras sem a gente perceber que estamos sendo idólatras e estamos a buscar satisfação em lugares, em coisas, em status, em pessoas que, na verdade, só Deus poderá nos dar. Então, esse livro do Timothy Keller pode ajudar muito nesses termos ali, que é deuses falsos, ou falsos deuses, alguma coisa assim, vale muito a pena dar uma leitura. Amém. Amém. Irmão, prazer, você que vai assistir esse vídeo, que você que nos acompanhou, obrigado por ter nos acompanhado, realmente que Deus continue abençoando você, e você que vai nos assistir também, que Deus possa te abençoar. Eu prometo, irmão, ao que depender de mim, nós ainda vamos ter outras conversas desse molde, não só sobre isso, né? Sobre outros assuntos, mas queremos principalmente, nas minhas orações, Deus tem me indicado principalmente conversar sobre alguns textos da palavra de Deus que realmente remetem a vários outros temas. Daí ajudamos também os irmãos na interpretação de textos bíblicos que muitos irmãos acham difícil de perceber, de entender, ou de buscar profundidade. Não a profundidade dos meio pentecostais, né, dos profetas, não. A profundidade da Escritura. E muitos entendem que não, a profundidade é você estudar léxico, hebraico, não. Irmãos, a palavra de Deus, isso é uma das coisas que o demônio coloca, que o inimigo coloca. A satisfação da palavra de Deus, a igreja em si, os membros precisam voltar a se sentir repleto com a palavra de Deus. Eu me lembro, numa altura em que eu frequentava a Assembleia de Deus Pentecostal, lá perto da minha casa, no bairro Popular, a congregação era ainda a congregação do Peniel, agora é um centro. O centro era Cúrios, né, na altura. Tinha um irmão, um diácono Assunção Feijó. Esse diácono, aqueles diáconos que só tinham um livro, um texto, mas pregava o arrependimento, queridos e amados irmãos, pregava o arrependimento. Você não podia imaginar a mensagem repleta. Tá? E eu tenho muitas igrejas pentecostais que precisamos louvar aqui. O Cúrios, que hoje é um centro, uma igreja que precisamos louvar. Tínhamos uma congregação lá no Bangauê, no Golfo 1, para quem conhece, tem um pastor Dinzei, esse pastor, ele era do Salém, do centro Salém, agora se separaram, agora acho que é um outro centro, a congregação. Lá nessa igreja, o pastor coloca o quadro ali na pregação. A pregação dele é sempre ensino. Vai nessa congregação hoje, a minha palavra seja falsa. Eu estou falando em 2005, nessa altura, e até hoje, você lá vai encontrar o mesmo quadro, o secretário da igreja, o trabalho dele no domingo, durante a pregação, é anotar os pontos da pregação, no quadro preto, para a congregação toda ver. E tem irmãos que vão confirmar isso, que vão assistir o vídeo, que conhecem o pastor Dinzei lá no Bangauê. É uma congregação que um dos dias eu queria realmente sentir a presença de Deus. Urgentemente que Deus falasse comigo. Eu fui nessa igreja, encontrei um dos diáconos antigo, muito antigo, e esse diácono nem pregou, o diácono foi cantar. Quando abriu a boca dele para louvar, meu Deus querido, querido, tem. Aí, o pentecostalismo, ela está viva, querido. Se for focado na palavra de Deus, o poder de Deus, o poder pentecostal de Deus, ainda continua nas Assembleias de Deus e no movimento pentecostal em Angola. Não essa manipulação
dos falsos profetas, dos novos profetas que estão por ali, ao poder de Deus ainda no pentecostalismo tradicional. Essa é uma palavra que eu queria deixar, meu irmão. Se Deus quiser, não prometo, eu vou ficar aqui no pé do pastor Israel, se Deus quiser, e conseguimos um dia, na semana que vem, poderemos estar aqui falando de um outro tema, mas isso aí nós vamos comunicar. Então, as últimas palavras do pastor Israel, e estamos juntos, queridos. Amém. É só para agradecer, pastor João, o convite, o tempo juntos. Obrigado aos irmãos que nos acompanharam ali. Deus abençoe grandemente. É um grande prazer poder conversar e ter esse tempo aqui também. Deus em Cristo abençoe. Abraço a todos vocês e bora, vamos lá nos lutar para a fidelidade com a palavra de Deus, que a gente precisa ter igrejas sérias, equilibradas, saudáveis, voltadas para o Senhor de fato em seu discurso. Amém, amém. Que os nossos discursos sejam discursos de Deus. Esse é o nosso sonho. Temos uma igreja que o seu discurso seja o discurso de Deus em termos de falar a palavra de Deus. Amém, amém. Estamos juntos, irmãos. Estamos juntos. Que Deus nos abençoe. Amém. Abraço a todos. Feliz noite aí, estão em Angola. Tchau, tchau.